Vamos que vamos. Meus amigos, minhas amigas. Então, retornando, a gente parou com os Yorubás, né, gente? Então, ficou faltando só, eu acho, acredito, né, mostrar uma imagem que eu esqueci de mostrar aqui, né, do orixá Oxóssi, que tem no livro que eu estou utilizando, tá bom? Beleza? E aí a gente vai começar a falar sobre o último dos povos, né? Nós estudamos nesse capítulo aí, que são os povos bantus, tá, gente? Então os bantus, na verdade, é que nem os yorubás, né? Eles são diversos povos que têm em comum a língua, né? No caso, tá? A língua banta. Tudo bem? Nas línguas, na verdade, né? Subdivisões aí, tá? Dessa língua de origem banta. Enfim, gente, eles seriam originários da Nigéria e de Camarões e depois eles foram se espalhando por restante do continente, né? No início do século I eles fizeram isso e quando chegou no século XII aproximadamente, né, eles já ocupavam, né, aí no caso, 2/3 do continente africano, né? Então talvez seja o grupo mais espalhado, né, no continente, tá? Tudo bem? Até a linha do Equador, do sul até a linha do Equador, eles passaram a ser dominantes, né? Incluiria aí no caso, né, muitos povos, né? Muitos povos que tinham culturas diferentes, foram formando culturas diferentes, né? Formas de econômica, né, diferente também no caso, né? Então, alguns viviam da exploração do marfim, outros viviam da metalurgia no caso do ferro, né? O do ouro, viviam da caça, outros viviam da coleta, outros viviam da pesca, ou tudo junto, né? Pastoreio, agricultura, que no caso é a chamada agricultura de coivara, que seria o quê? Eles queimavam, né, a vegetação. Isso esgotava o solo. Isso foi trazido para o Brasil, a agricultura de coivara. É muito comum lá no Nordeste. Tacar fogo nos canaviais, né? Tá bom? Para poder facilitar o corte, mas isso esgota o solo. Então exige uma extensão de terra muito grande. E isso fez com que os bantus se deslocassem, né, em busca de novas terras, né? Então, a agricultura de coivara acabou favorecendo esse tipo de coisa também, tá? Economicamente falando, tá? E eles formaram não só pequenas aldeias, né, pequenos agrupamentos, como também grandes reinos, né? Dois exemplos que a gente cita é o Grande Zimbábue, que seria onde é hoje o Zimbábue, né, o país chamado Zimbábue, e o Manicongo, né? O Zimbábue do século XIV e o Manicongo do século XV, né? No caso, Manicongo no Congo, né? Natural, só você fazer, né, essa ligação. Também foram escravizados também. Foram a maioria, né, dos escravos que vieram para o Brasil, os bantus. Inicialmente foram, a gente é consenso a gente falar que foram negros da região onde é hoje, né, o Angola e Congo, né, que vieram para o Brasil e vieram em maior número, né, somente para o Rio de Janeiro, nordeste do Brasil, né, região Pernambuco, né, que eram focos da colonização, depois a gente vai ver isso melhor, né? Dos engenhos, né? Aí no caso, tá? Para Bahia que foram os iorubás predominantemente, né? Tá bom? Depois a gente vai ver isso melhor. Nos próximos capítulos a gente vai dizer assim, tá? Então, os bantus deixaram uma herança cultural imensa, né? Até pouco tempo, né? Tinha um preconceito assim relativo com relação aos bantus, por quê? Porque alguns autores diziam que eles eram inferiores. Isso é de uma bobagem sem tamanho, tá, gente? Porque os bantus vieram de várias regiões da África aqui pro Brasil, né? Então não tem esse negócio de inferior, superior, né? Refinamento e tal, né? Isso é uma classificação que não faz o menor sentido hoje em dia, tá? Então tanto os bantus quanto os iorubás deixaram uma herança cultural muito importante no Brasil. Por serem a maioria, eles deixaram mais, né? Os bantus aí no caso, tá? Tá bom? Então no caso, por exemplo, quando a gente lembra da canjica, né? O prato da canjica é banto, né? Foram os bantos que trouxeram o angu, né? Também quem já comeu um angu também. O quiabo, né? A introdução do quiabo no Brasil foi também através dos povos bantos. O dendê, né? Que deu origem ao óleo de dendê, tá bom? Muito comum na culinária baiana. E você vê, ó, os iorubás passaram a usar o dendê, né, na sua culinária. Então, embora tenha sido os bantus, os outros povos africanos passaram a usar também na culinária, no caso na culinária baiana, né? Tá? O óleo de dendê que é usado, por exemplo, para fritar o acarajé, né? Que é o bolinho feito de feijão fradinho, né?
tá? Que inclusive era usado como oferenda para um orixá chamado Yansan, tá? E depois virou prato das baianas, né? Hoje em dia, quando você vai a Salvador, não tem como ficar sem comer o acarajé. Tudo bem? Beleza? Mas enfim, gente, tem outras coisas, né, de herança cultural banta. Palavras, né? Maracutaia. Ih, no Brasil, então, maracutaia que não falta, né? Maracutaia é pilantragem, né? Tá bom? Cheio de maracutaia, né? Então você vai lembrar de muitos, infelizmente, muitos políticos, né? Que fazem maracutaia. Moleque, a gente já falou no início, né? No primeiro vídeo que eu postei. Marimbondo, que é tipo de uma vespa, né? Eu, por exemplo, não era moleque, eu aprontei uma vez derrubar uma casa de marimbondo e senti a ira dos marimbondos. Não é fácil não, viu? Marimbondo é um tipo de uma vespa, né? Uma picada bastante dolorida. Lenga-lenga, quando o cara fica enrolando ali, né? Você tá de lenga-lenga aí, cara? Tá me enrolando, né? Caçula, o pequenininho, né? Da família, o mais novinho, é o caçula, tá? E também tem herança nas festas. Por exemplo, quando a gente fala da congada, né, que é uma manifestação cultural muito comum lá no Nordeste, minha mãe chamava de reizado, né? A coroação do rei do Congo, que mistura um pouco com a cultura católica, né? Lusitana, tá? Então coroa-se o rei do Congo, aí no caso, tá? O Bumba Meu Boi, que mistura a tradição afro-brasileira, indígena e portuguesa, né? Não sei se vocês já viram, lá em Alagoas, na terra da minha mãe e do meu pai, eles chamam de Bumba Meu Boi, ou desculpe, Boi Bumbá. Bumba Meu Boi é na região norte lá, né? Boi Bumbá, eles chamam de Boi Bumbá. Então, depende da região, né? Então, tem um nome diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Tudo bem? Em época de carnaval, em Alagoas, isso há alguns anos, né? Tinha o boi, né? O boi bumbá, né? Que a molecada, eu, na época moleque, gostava de ver. Tá bom? Enfim, gente, mas sem dúvida alguma, se a gente for pensar assim, a maior herança cultural dos bantus, sem dúvida alguma, é o samba, né? O samba, que alguns dizem que surgiu no Rio, trazido por negros da Bahia, né? E que se reuniu na casa de uma senhora que provavelmente era também mãe de santo, né? A tia Seata. E lá se reuniam os bambas do samba, né? Que deu origem ao samba. Claro que não era um samba que nenhum de hoje em dia, aquele samba ainda tocado com violão, né? Flauta, que misturava um pouco com o chorinho, né? Tá? E deu origem ao samba. Então, as várias vertentes do samba, o próprio nome samba, né? Vem de semba, que significa umbigada, né? Então, por quê? Porque é uma dança muito sensual, a gente pega textos antigos do Rugendas, do Debré, né? Eles meio que depreciando isso, né? Que era uma dança sensual e não era parecida com a dança europeia, né? É o que identifica a gente, né? Como nação, a diferença, né? Que nós temos em relação aos europeus. E depois pegou, né? Depois pegou, hoje em dia é um patrimônio cultural brasileiro, talvez o mais importante, tá bom? Então as várias vertentes do samba, né? Partido Alto, coco, lundu, o jongo, né? Tem um grupo de jongo aqui, bastante importante, né? O pessoal dos Abelê, então, enfim. São heranças dos povos bantus, tá? E os instrumentos? A cuíca, que é muito tocada no carnaval, né? A cuíca, tem um barulho engraçado, né? O ganzá, o reco-reco, né? Que é como se fosse um negócio de madeira, que aí você vai fazendo um barulho, né? Que é uma onomatopeia aí, no caso, reco-reco, né? O barulho, tá? Tudo bem? Etc, 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 etc. Né? Muita coisa dos bantus aí no caso. Então não dá para menosprezar o valor da cultura dos bantus aqui no Brasil. Tudo bem? É até maior contribuição por terem vindo maior quantidade aqui para o Brasil. Tá? Ah, professor, os iorubás também não trouxeram instrumentos musicais? Claro que trouxeram, gente. Trouxeram vários instrumentos musicais, tá? Eu tô com um aqui na mão, né? Que eu andei pesquisando, que dizem que tem origem iorubana, né? Que é o famoso agogô, né? O agogô. O agogô é usado no samba, ele é usado na capoeira e é usado nos rituais afro-brasileiros também, tá bom? Então, aqui só toque de jexá, né, gente? Também é usado nos rituais afro-brasileiros, no afoxé, tá? Então, esse é o agogô. Na capoeira seria assim, ó. Então seria o agogô, tá? Instrumento de origem
iorubana, segundo as pesquisas que eu fiz. E o atabaque? O atabaque a gente não sabe dizer se foi iorubá ou se foi banto, tá, gente? Então o atabaque é um instrumento de percussão, né? Talvez o mais famoso que tem, né? Usado tanto nos rituais de candomblé quanto na capoeira, né? A gente não sabe dizer se o atabaque tem origem banta ou iorubá. O fato é que ele veio com certeza com os africanos, né? Tudo bem? Então aqui no caso eu tenho o meu atabaque aqui, né? Tá bom? Então o atabaque, ele